Nunca encontraram o corpo do primeiro e único garoto que partiu meu coração. E nunca encontrarão. Meu único receio é ficar com medo. Uma história que vai ficar marcada em mim. Tchau, não. Não. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Eu estou tão animada com essa nova experiência que eu vou ter nesse vídeo. Durante uma semana eu irei apenas escutar audiobooks. Eu sei que em muitas partes das redes sociais se perde um tempo tremendo com essa discussão sobre o que significa leitura, se livro digital conta como leitura, se audiobook conta como leitura, enfim, eu acho isso uma perda de tempo tão grande e que perde todo o sentido da coisa, que é literalmente trazer a leitura na vida de todo mundo. O primeiro audiobook desse vídeo se chama Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Eu conheci essa escritora recentemente por influenciadores gringos e eu fiquei assim, como eu não conhecia essa mulher? Porque ela escreve ficção histórica, onde o pano de fundo das histórias dela são períodos históricos reais, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e geralmente, né, esses livros carregam um peso emocional muito grande, e ela é conhecida por isso, ter as histórias muito emocionantes. E quando eu vi que a Audible disponibilizava alguns audiobooks gratuitamente para assinantes, eu fiquei, ok, esse é o meu momento e eu preciso descobrir a escrita dessa mulher. A nossa história, ela se inicia em 1921, no Texas, Estados Unidos. Aí a gente vai conhecer a história da Elsa, que a gente já consegue ver que dentro da família dela, ela é muito rejeitada. Ela literalmente é suportada ali dentro. E assim, a gente está no período onde a única oportunidade, digamos assim, para as mulheres era o matrimônio. E a Elsa está com seus 25 anos, ou seja, muito velha. Em uma noite, ela decide sair sem a aprovação dos pais dela, lembrando que ela tem 25 anos, e ela acaba encontrando um homem mais jovem. Esse laço deles dois acaba gerando uma criança. E ela vai ser obrigada a casar com esse jovem. E o pano de fundo aqui da nossa história vai ser a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, que é conhecida como a Grande Depressão. Quando eu estou lendo, eu consigo visualizar muito bem a cena. Então eu consigo imaginar o cenário, os personagens. É literalmente um filme passando na minha mente. E está acontecendo isso com o audiobook, mas acontece de uma forma mais lenta. Eu comecei a escutar ele dia 9 de dezembro, ontem à noite, porque hoje já é dia 10, porque se passam da meia-noite. Mas agora eu vou continuar escutando e eu preciso fazer uma equitação no meu cabelo. E eu vou fazer isso, escutando o audiobook. A gente tem alguns saltos no tempo aqui. Eu acredito que a Grande Depressão vai entrar um pouco mais pra frente, assim, vai ter um impacto maior na vida dos personagens, mas ela já está sendo citada aqui. E assim, a gente está em 1934. A família do marido da Elsa são de agricultores. Eles têm uma fazenda de trigo. Aconteceu uma crise climática nos Estados Unidos, onde houve uma seca extrema e é conhecida como Dusting Ball. Eu acredito que se pronuncia assim, porque tinham tempestades de areia. Então assim, a gente vê toda essa situação acontecendo na vida dos personagens. A gente vê a nossa protagonista em um casamento totalmente infeliz e ela lutando
lutando pra se manter firme pela família. Eu vou escutando a narração e eu sinto as minhas lágrimas, assim, descendo pela minha face. São lágrimas de tristeza, realmente, por toda a situação que eles estão passando, de frustração, de irritação. Além do ponto de vista da Elsa, a gente também teve um ponto de vista da filha dela, que é uma criança de 12 anos. Mas, gente, é tão complicado julgar personagens que estão passando por situações complicadas, muito ruins, porque eu fico, tá, como eu reagiria nessa situação, sabe? E a Elsa, ela tem resquícios do que a família deixou nela, né? Essa insegurança. Então ela tem muito medo de perder o amor da família. Eu estou ficando desesperada com isso. O foco atual da história é realmente esse desastre climático que aconteceu nos Estados Unidos. Eles vivendo nessa seca, a fazenda, né, deles literalmente morrendo. Eu estou com medo, de verdade. Porque eu não sei se eles vão se manter ali naquele lugar ou eles realmente vão embora dali. E o embora dali é literalmente se arriscar nessa crise da Grande Depressão, onde não tinham empregos, entende? E eu preciso dormir agora, só que eu não queria parar de escutar o audiobook. Você me ensinou a amar. Você mais que ninguém. E meu amor por você, eu vou viver mais do que eu. Hoje é dia 11, quarta-feira. Eu finalizei ontem Os Quatro Ventos e é definitivamente uma história que vai ficar marcada em mim. A história segue com dois pontos de vista, que é da Elsa e a da sua filha mais velha. A Elsa é uma mulher resiliente, forte. Ela é a definição da palavra mãe. E eu não consigo não pensar nela e não me emocionar. É uma história muito comovente, com cenas muito emocionantes. Christian trouxe a crise de 29, esse desastre climático, o sofrimento dos agricultores, o preconceito, a exploração. E ver os personagens passando por cada desafio quebrou meu coração. Mas ver o amadurecimento do relacionamento da Elsa com a sua filha foi muito incrível, foi muito marcante. Ver o laço dela com os filhos foi muito bonito. Eu poderia falar muitas coisas sobre a história, mas eu realmente não quero dar nenhum tipo de spoiler. E eu recomendo esse livro pra todo mundo, mas saiba que ele vai partir o seu coração. E eu quero conhecer outras obras da Christine, mas com calma. Eu não falei pra vocês, mas a história foi narrada pela Isabel Gueron. E eu amei a narração dela. Ela foi a única narradora, ela só foi mudando o tom a cada personagem. Foi uns 5 estrelas, definitivamente. Depois de uma leitura tão tensa, segui escolhendo um romance, uma comédia romântica, que eu acredito que muitos de vocês já tenham visto essa capa em algum lugar, que se chama A Guarda-Costas, da Katharine Center. E assim, eu tô bem no início da história, e se eu não me engano tem uma espécie de fake dating aqui, um namoro de mentirinha, mas eu prefiro me aprofundar um pouco mais na história, aí eu comento com vocês sobre ela. Eu vou tentar escutar pelo menos mais um capítulo antes de dormir. Hoje é dia 12 de dezembro, quinta-feira. Ontem eu finalizei A Guarda-Costas e eu gostei bastante do livro. Aqui a gente vai conhecer a Hannah, que é uma agente de proteção executiva, também conhecida como uma guarda-costas. E ela vai fazer a proteção de um astro de Hollywood que se chama Jack, que há muito tempo, por uma tragédia familiar, ele se excluiu, está vivendo mais no anonimato, não fez nenhum outro trabalho como ator. E ele acaba contratando, entre aspas, o serviço da empresa da Hannah, porque ele está sendo assediado por um stalker. Só que ele não quer que a família dele saiba sobre isso. Então a Hannah, ela precisa fingir que é a namorada dele ao invés de ser a guarda-costas dele. Porque o Jack não quer deixar a família preocupada porque eles estão passando por uma situação meio complicada com a mãe dele. E aqui a gente tem um casal com muita química, eles são muito fofos. A gente não tem hot nesse livro. E o audiobook, ele é muito rápido, sabe? Ele tem um fluxo muito rapidinho. Então não demorou muito pra que eu finalizasse o audiobook e eu ouço um pouquinho acelerado, então fica mais rápido ainda. A gente tem partes engraçadas, a gente também tem drama
na vida dos dois protagonistas, mas aquele drama mais suavizado, porque é uma comédia romântica. E assim, eu gostei bastante do livro, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Eu gostei muito do nosso protagonista masculino, ele é bem fofinho assim, sabe? Eu gostei muito da interação dos protagonistas. Em algumas partes eu queria muito ter o livro físico pra marcar, assim, porque eu dei uma leve surtadinha em alguns momentos. Tem um momento em que a Hannah vai conhecer a família dele e ela tá super apreensiva, do tipo, tá, e se sua família não acreditar que eu sou sua namorada? E ele fica, é claro que eles vão acreditar, porque você é super o meu tipo. E eu fiquei, meu Deus, sério, eu surtei em alguns momentos desse livro. O livro, ele é narrado pela Andressa Baudet. Eu gostei bastante da narração dela, e é na mesma pegada que o anterior. É apenas a Andressa que narra, e ela vai mudando o tom de voz a cada personagem. Eu não tenho ideia de qual vai ser o próximo audiobook que eu vou escutar. A minha próxima leitura vai ser uma romantasia e é livro único. Eu nunca li uma fantasia de livro único na minha vida, eu acho. Isso me causa um certo receio também, mas enfim. Ele se chama Coroa de Sombras. Aparentemente é uma história muito, muito, muito interessante. Então vamos pra romantasia, que é literalmente meu subgênero favorito. O início desse capítulo viralizou no TikTok por ser realmente muito bom e muito chamativo também. Para Beck. Não consigo pensar em ninguém que mereça mais este romance, Sonserina. Obrigada por ler antes de todo mundo. Nunca encontraram o corpo do primeiro e único garoto que partiu meu coração. E nunca encontrarão. Enterrei Hector Galanes em uma cova tão funda que nem os diabos da terra conseguiriam chegar lá. Ok. Isso aqui parece ser muito bom. Hoje é dia 13 de dezembro, sexta-feira. Eu finalizei ontem Coroa de Sombras e eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse livro, principalmente que ele foi uma grande decepção. O livro, ele tem uma ótima premissa. A gente tem uma mocinha nada convencional que tem um plano de conquistar o rei, fazer com que ele peça ela em casamento, se case com ele e aí mate o rei, para que ela tome o poder do reino. A nossa mocinha é egoísta, é manipuladora, ela deseja reconhecimento e principalmente poder. Ela tem uma mente muito evoluída e eu gostei desse lado dela, mas eu não consegui me conectar com esse livro. A narração do audiobook, ela é interessante, mas não foi a minha favorita do vídeo até o momento. O casal aqui tem uma ótima química, eu gostei da tensão entre os dois, da brincadeira entre os dois, mas, novamente, eu não consegui me apegar a eles. Muitas atitudes de ambos os personagens não me agradavam. Eu não entendia o ódio que a nossa protagonista sentia pela irmã até o final do livro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de abandonar livro. Hoje eu descobri que eu também não gosto de abandonar audiobook, porque eu tenho medo disso virar um costume. Eu sofri um pouco pra terminar esse audiobook. Apenas 3 coisas me impactaram, me deixaram interessada no livro, que foi o início do primeiro capítulo, algumas coisas que o nosso protagonista masculino falava pra nossa mocinha, e o final do livro, que ele tem um plot twist que eu realmente não esperei. Apenas isso. É um livro de romantasia que eu não sei se eu indicaria, pra ser bem sincera. No final, a minha avaliação foi 2,75. Eu realmente não curti esse livro, eu acho que fui com muita expectativa e saí realmente muito frustrada. Eu realmente não tenho ideia de qual será o próximo audiobook que eu vou escutar, mas eu pretendo decidir já e eu mostro pra vocês. Não sei se vai ser um romance, se vai ser um thriller. Sem brincadeira, eu estou há 30 minutos tentando decidir qual será o meu próximo audiobook. E eu finalmente encontrei. Se chama A Outra, da Mary Kubica, mas eu vi muita gente falando do plot twist dele. O meu único receio é ficar com medo. Eu iria para um terror, mas eu pensei, não. Nesse audiobook a gente também tem apenas um narrador, que é a Karen Coelho. Sadie, há algo errado com a casa. Algo que me incomoda, que me deixa desconfortável. E às vezes eu acho que a gente deveria seguir muito o nosso instinto. Tipo, não sinto que aqui vai trazer coisas boas, então a gente vira e vai embora.
A última vez que eu falei com vocês foi dia 13, se eu não me engano, e hoje é dia 17. Então assim, passaram-se alguns dias, mas tá tudo bem. Tenho algumas atualizações pra passar pra vocês sobre essa semana e sobre as leituras que eu consegui concluir. A última vez que eu falei com vocês, eu estava lendo A Outra. Em A Outra, a gente tem um thriller doméstico, onde uma família que morava em Chicago decide ir para uma ilha em busca de um novo começo. E a gente vai acompanhar um pouco do dia a dia deles. Esse novo começo, essa paz e tranquilidade que eles estavam atrás, acaba sendo retirada porque uma vizinha deles é assassinada. E é uma família cheia de segredos, cheia de conflitos. E é um thriller que ele vai te deixando angustiada e você vai querendo parar a leitura, mas você simplesmente não consegue porque você quer descobrir o que vai acontecer no final daquela história. Aqui a gente tem um plot twist no final, mas assim, se você prestar atenção na narração, na leitura, ele não se torna surpreendente, mas mesmo assim ele é extremamente chocante. Então assim, eu recomendo o livro pra quem curte um thriller, mas saiba que ele é bem pesadinho e ele é carregado com alguns gatilhos, principalmente saúde mental. No final eu dei 4 estrelas pra ele. Não é um livro que eu buscaria reler novamente, ou um livro que foi favoritado, mas é um thriller que tem tudo que a gente espera que tenha. O próximo audiobook que eu escutei foi Meus Dias na Livraria Morisaki, e ele é um audiobook mais curtinho, que foi narrado pela Liana Monteiro, e foi simplesmente incrível a narração desse audiobook, porque eu me senti de verdade escutando algum anime dublado. Eu amei muito a narração dela. Foi a minha primeira experiência com a literatura de cura, que ela tem como propósito trazer um acolhimento, uma visão mais positiva pro leitor sobre a vida. E aqui a nossa protagonista, ela vai ter um encerramento de relacionamento amoroso muito conflituoso, porque ela está super apaixonada pelo namorado e ele acaba terminando com ela porque ele vai se casar. Então assim, ela era amante, ela não sabia que era amante e eles trabalham no mesmo ambiente. Então assim, depois desse término, ela passa por uma grande depressão muito forte, que ela se exclui de tudo. E um dia ela acaba recebendo a ligação do tio dela, que é dono de uma livraria, e convida ela pra passar uns dias lá. E ela vai. E ela acaba tendo uma virada de chave nesse lugar. E é um livro que, principalmente pra quem gosta de literatura, vai amar muito, porque a nossa personagem, ela cria uma conexão com os livros muito bonita. E quem tem essa ligação com os livros vai se identificar demais em como eles podem transformar nossas vidas. E isso acontece com a nossa protagonista. Então é muito legal, ela cria uma conexão com o tio dela, ela cria novas amizades. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Aqui a gente não tem uma história grandiosa, mas por ela ser tão simples e tão real, ela se tornou especial pra mim. Um tempo depois, eu iniciei o livro Leak, da Kylie Scott, que é o primeiro livro da série Stage Drive. E eu comecei essa série pelo 4º livro, se eu não me engano, que é o meu favorito. Eu amo esse livro, eu li há muitos anos atrás, eu sou simplesmente apaixonada por ele. E eu li ela totalmente fora de ordem, e eu vi que tinha disponível, eu falei, por que não? Aí eu comecei o primeiro livro. Então aqui a gente vai seguir uma banda de rock mundialmente famosa, e a cada livro a gente vai conhecer o integrante dessa banda e o seu par amoroso. E nesse primeiro livro a gente vai conhecer o guitarrista da banda, que é o David, e a Ivy. Eles estão em Las Vegas e eles acabam se casando. Então assim, a nossa protagonista, ela acaba acordando com uma ressaca tremenda e ela não se lembra de absolutamente nada. E ela se depara com um cara perto dela e fica, tá, quem é ele? Não conheço. Quando ela olha pra ele, ela pensa, eu já vi esse rosto em algum lugar, mas ela não se dá conta que ele é o guitarrista de uma das maiores bandas de rock. A nossa protagonista, ela não sabe o que foi que resultou nesse casamento, por que ela fez isso. David, ele fica ofendido por ela não lembrar de absolutamente nada de uma noite que aparentemente foi muito especial pra ele, e eles já estão com a intenção do divórcio. Como é um assédio muito grande que ela tá sofrendo por conta desse casamento, eles vão passar um tempo juntos pra que ele proteja ela, digamos assim. Então
Obviamente, eu sei no que isso vai dar, mas tá sendo muito divertido acompanhar os dois. Eu estou no capítulo 8 atualmente, e ele é narrado pela Brina Ribeiro. Eu não vou conseguir me aprofundar muito no resumo do livro, porque eu realmente não acabei. Eu sinto que eu entrei em uma ressaca literária com o audiobook. Como eu nunca tive experiências com o audiobook, eu realmente não sabia que era possível. O meu cérebro e o meu ouvido estão meio cansados. E assim, eu não intercalei com outros tipos de leitura, então foi meio cansativo, principalmente depois do thriller. Sempre que eu sentia saudade de um livro físico, eu folheava assim um pouquinho, sabe? Obviamente, eu vou continuar escutando audiobooks na minha vida cotidiana, porque, cara, que prático. Sempre que eu vejo alguém falando sobre audiobook nas redes sociais e eu entro nos comentários, muita gente pergunta, mas por onde você escuta? Quais são as plataformas que você escuta? Não é simples você encontrar uma plataforma, um acesso mais rápido, mais simples. E eu acredito que a gente deveria ter isso sim. E isso traria tanta gente pro meio da literatura também. Em uma semana eu consegui ler 4 livros e meio. A única coisa que eu tenho pra dizer aqui é que eu amei de verdade, com todo o meu coração, essa experiência. A maior parte dos livros que eu escutei aqui, eu simplesmente amei. Eu acredito que a minha única decepção realmente foi Coroa de Sombras, porque eu fui com muita sede ao pote e ele não me entregou o que eu esperava. Mas ao todo, eu amei todas as leituras que eu fiz aqui. E eu espero de todo meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tem incentivado vocês a lerem mais um pouco. Um beijo e até o próximo vídeo.